Olá, turminha linda do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam se cuidando, sempre. Meus amores, essa semana nós vamos continuar estudando sobre os materiais. Vimos na aula passada os materiais naturais, aqueles que são produzidos pela própria natureza. Nessa aula nós iremos falar sobre os materiais artificiais. O que seria isso? Vamos ver então. Os materiais artificiais são aqueles que não podem ser encontrados prontos lá na natureza. Eles surgem então a partir de modificações que o homem faz para poder produzir esses materiais. Portanto, a principal característica dos materiais artificiais é a interferência do ser humano na natureza. Vamos estudar sobre cada tipo de materiais artificiais. Vamos começar por um material artificial muito conhecido por nós, que é o vidro. Vamos lá então? O vidro, então, é um material muito encontrado no nosso dia a dia. Ele é bastante comum em objetos que nós usamos dentro de casa, como, por exemplo, pratos, copos, garrafas, lâmpadas, janelas, portas de vidro e uma infinidade de produtos. O vidro ele é feito de uma mistura de materiais naturais, como a gente pode observar nesta imagem aqui. A composição do vidro, então, ela é de areia, calcário, barrilha, que é o carbonato de sódio, alúmia, que é o óxido de alumínio, e também na sua composição vão os corantes e os descorantes. Ou seja, o vidro então ele precisa dessa composição de materiais naturais para ele ter forma. E de que maneira ele terá essa forma? Esses compostos, essa composição do vidro, eles são levados em um forno de alta temperatura, muito quente, em torno de 1500 graus. E depois, esse material ele é resfriado, depois ele será moldado para ter o formato que melhor se adequa às necessidades do homem. No caso aqui, esse material ele foi ao forno e ele se transformou em uma garrafa, certo? Outro tipo de material artificial é o plástico. O plástico é um material muito usado no nosso dia a dia, talvez o mais presente do nosso cotidiano. E como é feito o plástico então? O plástico vem das resinas derivadas do petróleo. Observem aqui nessa imagem aqui. O homem ele capta o petróleo, que é um material natural não renovável, e o transforma em plásticos através de um processo químico. E nós vamos perceber que existem diferentes tipos de plásticos, que são determinados pela estrutura dos polímeros. De maneira básica, é possível dividir os plásticos em dois grandes grupos, os termos plásticos e os termos rígidos. Vamos entender quais são eles? Plásticos, denominados termoplásticos, são aqueles que possuem alterações em suas estruturas químicas após o aquecimento. São os plásticos mais moles, né? Um exemplo disso são as garrafas PETs, que podem sofrer, após o seu aquecimento, elas podem ser fundidas novamente, elas podem sofrer modificações. Depois temos os
plásticos termorrígidos, que são plásticos que não se fundem com o aquecimento. São, portanto, mais duros, mais rígidos, né? E como exemplo aqui, nós temos esse material aqui, certo? Então, nós temos os plásticos mais moles, chamados termoplásticos. Temos os plásticos mais rígidos, mais duros, né? Chamados de termorrígidos. Outro material muito usado por nós artificialmente são os metais. Os metais, eles são obtidos através do material de origem mineral. Quais são eles? Vamos relembrar: as rochas, os ferros, o ouro. Esses materiais, eles sofrem um processo químico que são combinados com outros elementos, formando assim os metais. Os metais, eles são muito utilizados no nosso dia a dia. Como exemplo, nós temos os talheres, né? E o aço, que dá origem à parte externa do carro, né? Que é um meio de transporte muito utilizado por nós. A construção desses materiais artificiais só é possível graças à tecnologia. O que vem ser essa tecnologia, então? A tecnologia, ela vem aliada a um conjunto de técnicas, habilidades, métodos e processos usados na produção de bens ou de serviços ou na realização de objetos, como, por exemplo, as investigações científicas. A tecnologia, ela se desenvolve muito rápido, né? Um piscar de olhos. Ou seja, desde a época pré-histórica, com a descoberta do fogo, nós viemos caminhando até hoje com várias descobertas dentro da nossa tecnologia, como, por exemplo, os computadores, muito usado hoje nesse período de pandemia. Vamos para a nossa reflexão diária das nossas aulas. Todos esses elementos materiais artificiais foram criados pelo homem, não existia na natureza. E eles levam períodos para se decompor, para deixar de existir. Vamos ver alguns exemplos e o tempo de decomposição, o tempo que eles levam na natureza para deixar de existir. Temos então o papel, ele leva 3 meses para deixar de existir. O chiclete, aquele que nós mascamos e depois jogamos fora, na terra, ele leva 10 anos para deixar de existir. A ponta de cigarro leva entre 10 e 20 anos para se decompor. O couro leva 30 anos para se decompor. O saco plástico, de 30 a 40 anos. A lata de alumínio dos refrigerantes leva mais de 100 anos para se decompor. A caixa longa-vida, onde vem os leites ou suco, leva mais de 100 anos para se decompor. A garrafa PET, mais de 100 anos. E o vidro? 4.000 anos. Certo? Então, precisamos pensar, refletir sobre o excesso de consumos desses produtos que depois vão para o lixo e demoram muito tempo para deixar de existir. Temos que, então, pensar sobre esse excesso de produtos que nós consumimos e o excesso de lixo que também produzimos, certo? Dentro desses materiais, nós vamos pensar na reciclagem. O que seria isso? O vidro, por exemplo. Como esses materiais eles demoram muito tempo para se decompor, nós devemos jogar cada lixo no seu lugar certo.
e procurar reciclar o máximo possível, né? Portanto, a reciclagem é um termo geralmente utilizado para designar o reaproveitamento dos materiais beneficiados como matéria-prima, transformando assim em um novo produto. Então, nós temos assim, o vidro, ele é um material que pode ser reciclado, ele pode ter infinitas formas de reutilizar. Então, ele é 100% reciclável, ou seja, ele pode ser usado posteriormente em uma outra matéria-prima, né? Um copo, aí recicla ele, pode se transformar num prato, como a gente pode perceber aqui nesta imagem, certo? Então, ele tem um ciclo infinito, porque ele pode ser triturado novamente, ele vai transformar em uma nova matéria-prima, certo? Outro elemento que também é reciclável é o plástico. As embalagens PET são muito variadas. É possível fabricar desde fibra de poliéster para as confecções de roupa até a produção de novas embalagens, exceto em embalagens de indústrias alimentícias. Vejam a tabela aqui. Nós temos, portanto, a reciclagem do plástico em têxtil, embalagens para alimentos e não alimentos, em fitas de arquear, outros produtos, em resinas insaturadas e alípticas, em laminados e chapas e em tubos, como tubos de PVC, certo? Portanto, pensamos assim, o vidro e o plástico são materiais artificiais que mais usamos no nosso dia a dia, com maior frequência. É lógico que temos os metais, porém os vidros pegamos muito mais em nossa mão, e são materiais que temos que ter muito cuidado ao manusear, certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula, aproveitem, né? Lembrem sempre desses materiais artificiais e da maneira como nós jogamos na natureza, como transformamos isso em lixo. Vamos aprender a reciclar. Para isso é que nós temos o caminhão de reciclagem no nosso município. Voltem sempre à aula para vocês poderem realizar as atividades. Beijo no coração, cuidem-se sempre, sempre, sempre. Postem suas atividades no grupo para que possam ser avaliadas. Beijo, fiquem com Deus, sempre.